a novilha vermelha e o terceiro templo. A profecia está em movimento. O que você faria se descobrisse que uma antiga profecia está prestes a se cumprir nos nossos dias? E se eu te dissesse que um simples nascimento de um bezerro em Israel pode estar conectando os últimos fios da história humana, puxando profecias escritas há milênios e jogando luz sobre um dos mistérios mais antigos da humanidade? Imagine isso, uma novilha totalmente vermelha, sem nenhuma mancha, sem um único pelo de cor diferente, jamais usada para trabalho, nascida em solo sagrado, um animal tão raro que, segundo rabinos, apareceu menos de 10 vezes em toda a história bíblica, mas agora ela vive, ela respira e pode estar prestes a mudar tudo. Você está prestes a entrar em uma história real, onde fé, profecia, ciência e escatologia se cruzam. Este é o relato da novilha vermelha e a contagem regressiva para o terceiro templo. A profecia da novilha, 2:01-4:30. No livro de Números, capítulo 19, Deus dá a Moisés uma ordem específica. Fala aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha, sem defeito, na qual não haja mancha, e sobre a qual nunca tenha sido posto jugo. Essa novilha deveria ser morta fora do acampamento, seu sangue deveria ser aspergido em direção ao tabernáculo, e então o corpo seria queimado, pele, carne, sangue e esterco, tudo em fogo. As cinzas seriam misturadas com água pura, formando a água da purificação. Esse era o único meio de purificar sacerdotes, levitas e todos os que tivessem tocado em mortos, para que pudessem entrar na presença de Deus. Mas desde a destruição do segundo templo, no ano 70 d.C., não houve mais sacrifícios, nem purificação, nem novilhas vermelhas. E por mais de 1900 anos, Israel permaneceu disperso, sem templo, sem altar, sem sacerdócio ativo. Até agora. O retorno da novilha, 4:31-6:30. No ano de 2018, o Instituto do Templo, uma organização dedicada à reconstrução do templo em Jerusalém, anunciou algo surpreendente. Uma novilha vermelha havia nascido em Israel, perfeita, jovem, sem manchas. Nos anos seguintes, outras novilhas foram encontradas nos Estados Unidos e levadas secretamente para Israel. Elas estão sendo cuidadas sob rigor absoluto. Não podem ser tocadas, não podem ficar em solo impuro, não podem trabalhar, carregar jugo ou ter contato com qualquer impureza. E agora, em 2025, algumas dessas novilhas estão chegando à idade adequada para o sacrifício. Estamos à beira de um evento que não acontece há mais de 2000 anos. O terceiro templo, 6:31-8:30. Mas por que tudo isso importa? Porque sem as cinzas da novilha vermelha, o templo não pode ser purificado, e sem purificação, o templo não pode ser reconstruído. Os judeus ortodoxos acreditam que a vinda do Messias só acontecerá após a reconstrução do templo. Mas antes de qualquer pedra ser colocada, antes de qualquer sacrifício ser oferecido, a purificação com a novilha vermelha é o passo obrigatório. E não se trata apenas de teoria. O Instituto do Templo já construiu o altar. Os instrumentos sagrados estão prontos. Sacerdotes descendentes de Arão foram treinados. Vestes sacerdotais estão sendo costuradas conforme Êxodo 28. E a planta do templo já está desenhada. O cenário está montado. A peça final está viva. As profecias bíblicas. 8:31-10:30. Nos livros de Daniel, Ezequiel e Apocalipse, a Bíblia fala claramente sobre um templo futuro. Daniel diz que o anticristo confirmará uma aliança por 7 anos, mas na metade desse tempo interromperá os sacrifícios no templo. Jesus, em Mateus 24, adverte sobre a abominação da desolação, colocada no lugar santo. E Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, diz que o homem do pecado se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Como isso pode acontecer se o templo não existe? Resposta: ele será reconstruído. E o primeiro passo para isso é a novilha vermelha. Os sinais dos tempos, 10, 31 a 12, 30. Enquanto o mundo mergulha em guerras, crises econômicas e caos moral, Israel se prepara em silêncio. Tudo está se alinhando. Guerras no Oriente Médio, clamor pelo retorno do Messias, movimentos pelo controle do monte do templo. E agora, o nascimento da novilha vermelha. Muitos rabinos dizem: essa geração verá o Messias. Outros afirmam: o tempo está se esgotando, e o povo que uma vez andou no deserto, agora anda sobre o caminho da profecia. Uma pergunta final, 12, 31 a 13, 30. A pergunta que ecoa agora é: e se tudo isso for real? E se a novilha for sacrificada? E se o templo for reconstruído? E se os profetas estavam certos? Você está pronto para o que vem? Porque, segundo as Escrituras, após esse templo, virá o julgamento. Encerramento, 13, 31 a 14, 30. A novilha nasceu. As profecias estão em movimento. O terceiro templo está próximo. Você está vendo os sinais? Ou está dormindo? Enquanto a história sagrada se cumpre, deixe seu comentário. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar espiritualmente.